todos. Eu sou Deise Gomes Rocha, eu sou enfermeira e sou psicóloga. E no movimento espírita eu faço parte do Instituto Espírita Paulo Estevam. Sou de Recife. O Paulo Estevam funciona hoje no Beira-Mar 2 e no 17 de março, reuniões às vezes lá, às vezes cá. E é um grupo pequeno, 12 anos que eu estou lá, mas eu sou bem feliz lá naquela família espírita. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer. Agradecer ao IEP, o Instituto Espírita Paulo Estevam. Quero agradecer à Federação Espírita do Estado de Sergipe por ter proporcionado essa oportunidade de nós estarmos aqui, estarmos todos esses domingos aqui na presença do seu Júlio, aprendendo, aumentando nossa cultura. E seu Júlio, eu quero agradecer de todo o coração. Seu Júlio, ele tem um dom. Ele, além de nos ensinar toda a didática perfeita, além de nos dar muito conteúdo espiritual, ele tem o dom de colocar dentro de nós a certeza de falar em público é fácil. Falar em público é fácil. Basta seguir essa receitinha. E falar sobre os temas espíritas, fácil também. Gente, é maravilhoso esse dom, que faz com que a gente tenha essa coragem de estar aqui hoje apresentando essa palestra e outras que virão. Esse dom é maravilhoso porque a doutrina se desenvolve, evolui e várias pessoas, cada um aqui que vem aqui palestrar é um multiplicador dessas ideias. Vai conseguir conquistar o coração de muita gente e a gente precisa da paz e do amor de Cristo. Então, de coração, bem profundamente, eu quero agradecer ao nosso William Bonner, da espiritualidade, pela gentileza, pelo acolhimento e pela dedicação a nós nesse período que passamos aqui. Meu tema é sobre a morte e o viver. Inicialmente, eu quero falar sobre a vida. O que é a vida? A vida é a função própria dos seres vivos. Uma característica que distingue entidades físicas e de processos biológicos. A natureza, como a gente sabe, é formada por seres inorgânicos e seres orgânicos, seres vivos. A vida no planeta Terra acontece e aparece 4 bilhões de anos atrás. 4 bilhões de anos atrás, após a formação dos oceanos. A ciência que estuda essa questão da vida é a biologia. A biologia diz que esses seres vivos, esses primeiros seres vivos que surgiram eram algas, fungos, bactérias, coisas bem pequenininhas, que a nosso olho, se a gente pudesse ver eles agora, a gente não ia ver, não era possível a gente visualizar. Mas eles estavam ali, era a primeira vida, formada por células, e a definição que a biologia dá é que a vida é formada por seres de sistemas abertos que sofrem estímulo do meio ambiente, sofrem processos metabólicos, nascem, evoluem, reproduzem e morrem. Surgem esses primeiros seres. Esses primeiros seres se desenvolvem, primeiros seres marinhos, como a gente
ia precisar do corpo, por isso ele estava conservando o corpo, ia precisar de sementes, ia precisar de todas as suas riquezas. Então, aquelas pirâmides, elas foram saqueadas, havia grandes e poderosas riquezas. Ali também havia histórias contando os feitos daquele faraó, o quanto ele fez, o quanto ele era importante na sociedade, os títulos. Havia também escravos, escravos, que eram enterrados naquela pirâmide, que eram encerrados justamente com aquele corpo ali. Os escravos, as riquezas, algum alimento, e ali se ficava uma pessoa ali ainda viva, que ficava ali junto com aquele faraó. Então, essas pessoas acreditavam nisso. Nós, enquanto seres espíritas, sabemos que esse corpo, essa vida corpórea, o nosso corpo físico, ele não precisa segurarmos ele, não precisa conservar esse corpo. Sabemos que esse corpo não vai ser mais necessário. Sabemos que somos formados, dizendo de uma maneira bem simplificada, até uma criança entender, como tem uma mocinha bem novinha. Até para a criança entender, o ser humano é formado por 3 camadas. Ontem lá no Paulo Estevam, um senhor palestrante, disse que nós temos milhões de camadas. Eu vou ficar só nessas 3 mais simples. Nós temos a camada corpórea, nós temos a camada perispiritual e nosso espírito. O espírito é bem maior do que o nosso corpo. Por isso que é bem comum a gente ler nas escrituras que a alma está presa dentro do nosso corpo, a alma está aprisionada. Então, dentro de uma visão espírita, a morte não é o fim. A morte é como o sábado no domingo foi falado aqui. A morte é só uma porta para uma outra vida melhor. Uma outra vida tão maravilhosa e magnífica que não há palavras para a gente descrever como essa vida é aqui. Para quem se coloca na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. A morte nada mais restará de assustador. Deixa de ser porta que se abre para o lado e torna-se a que dá para a libertação. Um detalhe interessante nessa trajetória toda é esse processo de morte, que aqui hoje a gente não vai se entender sobre ele. Mas essa morte varia tipos de morte, padrões de morte, padrões de separação, como é que acontece? Essa separação do perispírito e deixa essa liberdade do nosso espírito. É muito interessante isso aí. Mas hoje a gente vai falar basicamente isso, mas assim, há muito a ser observado ainda sobre essa morte. E por que a gente parar para pensar sobre a morte? Uma coisa importante, gente, é que a morte, a finitude, nos coloca num paredão, sendo essa palavra assim moderna, num paredão que nos coloca para refletir. Essa morte, que a gente sabe que está próxima, dentre as literaturas que eu li, a literatura de uma médica que eu li, ela disse que a maior certeza é que todos vamos morrer. Então, poxa, amanhã eu vou fazer, vou acordar, vou trabalhar, não sei. Amanhã é certo que você morra. Então, hoje, o mais certo, essa doutora fala, na Cláudia Tales, eu nem sei se ela é espírita, o mais certo é que nós morramos. Então, a partir de hoje, a partir de agora, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que mudar nossas perspectivas se a gente ainda não chegou nesse patamar. Ontem, lá no Paulo Estevam, o palestrante falou, temos que mudar. E tinha muito a ver com o que eu ia dizer hoje. Temos que dar vida a essas culturas. Allan Kardec conseguiu traduzir todo bem, fez uma receitinha de bolo. E como o senhor disse ontem, a gente precisa colocar a mão na massa. A gente precisa se libertar da teoria. Porque quando a gente se liberta da teoria, a gente vai pensar em colocar essas coisas em prática. É a prática do bem, é a prática da caridade, é o esforço para seguir o modelo que o palestrante
falando. Não é tarefa fácil, não é tarefa simples. Mas uma coisa que ele disse ontem que eu achei muito boa mesmo. O nome dele é Ariaci. Eu não sei se você já ouviu falar desse palestrante. Ariaci fala uma coisa muito interessante que eu não tinha me atentado. A prática do bem, o exemplo do Cristo, a gente faz todo dia. Todo dia. A gente não veste uma roupa, o senhor Júlio hoje com a sua senhora, não saiu de casa e disse, vou vestir essa roupa porque eu sou espírita. Não, o espírito é espírita o tempo todo. Vai levar o filhinho na escola, onde é que na escola, tem que pensar que bem que está fazendo ali. Que instrução eu estou dando àquelas crianças. Vai dar um dinheiro, vai dar distribuir uma sopa, vai distribuir um pão. Uma coisa interessante que ele falou. Não é grandes atos que significa caridade. Isso eu achei divino mesmo, inspirador. A caridade é uma palavra amiga, a caridade é um abraço, a caridade é um olhar, a caridade, a bondade, o amor ao próximo. São coisas simples do nosso dia a dia, que a gente tem que descobrir esse caminho, tem que começar agora, tem que começar hoje. E esse meu assunto de hoje é para justamente acordar a gente e lembrar que a caridade se faz de pequenos atos, pequenos gestos. Seguir o modelo de Cristo não é fácil, mas é fácil começar por coisas pequenas. Vamos começar, vamos dar vida a essas palavras maravilhosas que a gente sabe e sente no nosso coração que são verdadeiras. A vida eterna vibra em nós, agora. Movimenta-se a terra em plenos céus. Hoje, um grande momento. Melhoremos hoje e tudo se realizar melhor amanhã. Então vamos amar ao próximo, vamos pensar na caridade, vamos praticar o exemplo de Cristo, para que a gente possa acessar em bases segundas essa vida maravilhosa que a gente vai ter nessa outra vida que é a mesma vida, mas nesse outro plano maior e maravilhoso que a gente nem consegue traduzir. Essa é a bibliografia que eu utilizei. Esse primeiro livrinho ali pequenininho é o da doutora que eu falei, um livro muito bom. Para quem quiser se aprofundar mais um pouco nesse assunto, a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Essa mulher faz quase uma preparação para esse momento. Ela faz dentro do hospital e ela faz sem falar com Cristo, mas ela faz uma atitude muito cristã, muito positiva. Então vamos respeitar, vamos vivificar essa receita, vamos dar vida, vamos fazer nosso bolo